uma coisa chamada inversão de dependência. É um dos princípios do Solid. Isso, você cria uma interface para que essa coisa externa se comunique com a interface e não diretamente com a sua aplicação. Então, lá vamos nós de novo. Vamos falar mais sobre a estrutura que eu estou montando aqui no meu back-end, né? Essa mudança que eu fiz uma refatoração maluca aqui para poder mudar aqui a estrutura da arquitetura do meu projeto, a arquitetura de pastas, a arquitetura em si, né, da ferramenta. Estou mudando tudo para Clean Architecture para deixar mais próximo da Clean Architecture possível, o que eu conseguir. Nem tudo vai conseguir ser atendido dessa forma, né, porque eu acho que tem coisa que é exagerada, que acaba que é mais over-engineering do que realmente resolução de problema. E meu projeto é pequeno, então eu não preciso de algo tão grande para ele, né? Eu vou começar aqui falando da Account, que é o primeiro módulo que eu mudei, e aí eu vou conseguir explicar melhor sobre tudo, né? Eu estou usando externamente um ORM é para você lidar com comunicação com um banco de dados. Eu estou usando o Prisma, que é um ORM que eu já tinha um contato, já tinha utilizado. Eu poderia ter utilizado até ORM, Breeze ORM, mas eu preferi utilizar o Prisma porque eu já tinha um contato com ele. E qual que é a ideia aqui, né? Para comunicar com o banco, a gente utiliza um cara chamado repositório. Esse repositório antes ficava solto dentro da minha estrutura. Então o que eu fiz? Passei ele para dentro de uma estrutura chamada Infrastructure, de uma camada de infraestrutura. Nessa camada de infra, eu vou ter aqui a implementação real do meu repositório. Só que eu tinha uma preocupação muito importante, que é uma coisa chamada inversão de dependência. É um dos princípios do Solid. A inversão de dependência, ela diz que tudo que é externo da sua aplicação, você tem que enxergar ele como algo que não faz parte da sua aplicação. Então, como é que você enxerga isso? Você cria uma interface para que essa coisa externa se comunique com a interface e não diretamente com a sua aplicação. Então ele não se conecta diretamente com a sua aplicação, ele se conecta com a interface e a sua aplicação utiliza a interface. Então, indiretamente, ele utiliza o que você implementou do externo, mas ele não faz essa conexão direta. Então ele permite que eu possa, em algum momento futuro, remover toda a parte de implementação externa e ficar só com a interface lá e utilizar um outro cara. Se eu quiser tirar esse Account Repository Implementation e utilizar um Drizzle RM no lugar dele, eu posso fazer isso tranquilamente agora, porque antes eu não podia, né? Já que a minha estrutura estava um pouco bagunçada. E qual que é a ideia? Eu tenho aqui o meu domain. Domain é o core da minha aplicação, é a camada que vai ficar as coisas de base da aplicação, coisas que não mudam tanto com o tempo, né? E que ficam dentro do centro da aplicação, lá no centro, né? No centro da aplicação eu tenho as entidades, que é o formato é um reflexo do banco de dados, como se fosse a imagem da sua tabela. Inclusive, é também tá muito atrelado à sua regra de negócio em si. Mas esse é o formato da sua tabela. É um formato que tem que ser um pouco fiel à sua tabela e tal, dos campos e tudo mais. Então esse é o cara que representa isso. Aí eu tenho menus aqui que também são campos que vão ser acessados pela entidade, né? Já que são utilizados por eles, eu boto na camada de domain também, que é a camada mais central da aplicação, é o core da minha aplicação. E eu tenho meu repositório que também não vai mudar tanto. Nesse repositório aqui não é a implementação real do repositório. Ele representa apenas uma abstração, ele representa apenas a ideia do que esse repositório representa, do que ele precisa ter, das funcionalidades que ele precisa ter. Ele precisa criar uma coisa no banco, como é que ele cria, como é que ele atualiza, o que ele passa de valor internamente e o que ele retorna. É só isso que ele precisa ter aqui. É como se fosse a interface que vai ser utilizada para fazer essa conexão e fazer a inversão de dependência. A implementação em si, ela vai ficar no infrastructure, que são coisas que vão, uma camada para coisas externas da sua aplicação e para coisas de base também, que se comunicam com o domain. Muito importante essa camada para se comunicar com o core da sua aplicação. Ela vem um pouquinho acima do seu domain ali. Então, aqui nessa estrutura, aqui eu faço o uso do meu Account Repository e é um contrato que eu acabei de estabelecer. Eu estou estabelecendo um contrato de que Account Repository Implementation, que é algo externo da minha aplicação, ele tem que obrigatoriamente seguir os padrões do Account Repository, que é algo interno da minha aplicação. Então, isso aqui aí é onde começa a inversão de dependência, né? A inversão de dependência não é só quando você vai injetar o serviço, ela é várias partes da sua aplicação ali. Então, esse cara aqui, eu não posso chegar agora e colocar CR data não sei o que. Não posso, porque ele não vai permitir que eu faça isso, já que eu tenho que seguir um contrato da minha interface. Não é interface, mas dá para entender, né?
que é uma classe abstrata que eu estou utilizando para fazer esse contrato. Aí eu tenho aqui no meu account module a importação de meus providers, a injeção, né? Para poder seguir o fluxo de injeção de dependência, né? Eu faço notifico, né, quais são os meus providers. E aqui eu faço o que? A inversão, esse papel de inversão. Então eu digo que através do Account Repository eu vou conseguir acessar o Account Repository Implementation. Então toda vez que eu for utilizar esse cara aqui no sistema de injeção de dependência, não é inversão, é de injeção. Quando eu for injetar esse serviço, eu não preciso injetar o Account Repository Implementation. Eu injeto o Account Repository, porque ele faz parte da minha aplicação e não a Implementation. Esse que é o ponto, né? E aí você faz a inversão de dependência, né? Ele inverte a responsabilidade. Beleza. Aí, lá na minha camada de Use Case, eu vou ter aqui, por exemplo, ó, a criação. Então, aí eu vou... Agora o que é interessante, né? Eu tenho uma camada aqui, eu falei da parte da infra, né? O Use Case, ele vai ter uma camada que é a minha regra de negócio. Os Use Cases são suas regras de negócio. É onde fica a funcionalidade da sua aplicação. Então, quem define a criação é o Use Case. Aí ele define a comunicação com o banco. Ele vai mandar para o banco, para algum lugar, para poder fazer essa comunicação do banco, para poder ter a criação. Mas ele que vai definir, por exemplo, eu tenho uma regra aqui que o e-mail, ele só pode ser... Uma conta só pode ser criada se o e-mail estiver válido. Isso é uma regra de negócio. Então isso está dentro do meu use case. Ele que faz essa comunicação para mim. E no final ele retorna para mim no formato que eu preciso. Retorna para o usuário, né, no caso, pro cliente. Qual é a conta criada, né? Se criou, se não criou, ele vai retornar isso para o usuário. Isso é a parte do... Já entra na parte do use case, né? E aí eu vou ter a última camada, que é a camada da presentation. É quem se comunica com o mundo externo. Eu tenho um mundo externo, né? Que é client, UI, mobile, qualquer coisa que estiver se comunicando com esse API. E quem se comunica com o mundo externo é a controller. A controller vai estar lá se comunicando através de HTTP. A gente pode ter aqui, por exemplo, um GraphQL. A gente pode ter outros protocolos para usar de comunicação. No meu caso aqui eu estou usando o HTTP através do Account Controller. E o Account Controller, quando eu for criar, ele vai direcionar para qual serviço, qual regra de negócio vai ser utilizada para poder fazer a criação, fazer a atualização, fazer a listagem. Então ele faz esse direcionamento. Aí eu tenho um formato dos dados externo, uma camada bem lá em cima, fazendo esse formato de dados inicial. O formato de dados que está vindo, né, do cliente. E aí eu tenho vários formatos de dados. Eu posso ter o create, update, account sem password, com password. Isso aqui é por causa do account, né, que tem que ter esses detalhes. E aí internamente eu preciso fazer essa conversão para algo interno da minha aplicação. Eu tenho um outro cara chamado mapper. E esse cara aqui, ele converte para o formato da minha entidade, que é o cara lá do domain que não muda. Quando chegar no serviço e eu precisar desse formato, de estar dentro desse formato, eu vou usar esse cara aqui para poder fazer essa conversão para mim. E isso aqui está sendo refletido em todos os módulos. Todos os módulos que eu construí aqui, eu estou fazendo dessa forma agora, seguindo os princípios de Solid, inversão de dependência, princípio Open Closed, para quando você tem uma funcionalidade, você não pode fazer grandes mudanças nela, você tem que expandi-la, você tem que adicionar coisas novas. Isso vai ser muito visto quando eu começar a mexer, principalmente aqui o repositório aqui. Eu vou adicionar funcionalidades novas nesse repositório, não necessariamente ficar mudando ele, alterando ele, a forma dele, o formato dele. Em geral isso não vai mudar. O que vai ser feito aqui são adições. Então ele pode ser que ele tenha uma funcionalidade nova, eu adiciono a funcionalidade nova. Esse é outro princípio do Solid. E aí tem vários outros princípios do Solid, né? Outra coisa que pode ser vista aqui, cumprida também em vários locais, princípio da Single Responsibility. Eu tenho aqui, por exemplo, meu use case, ele tem apenas uma responsabilidade. Esse cara aqui, o objetivo dele é apenas checar a disponibilidade do e-mail. Esse cara aqui é verificar a permissão. Esse cara aqui é fazer a realização da criação da conta. Então ele está seguindo apenas uma responsabilidade, não está ambíguo. Então são esses pontos, né? Eu espero... acho que é isso, né? No mais, acredito que está uma estrutura bem legal. É isso no mais do que eu tinha para falar hoje da estrutura, de tudo mais. É mais um vídeo mais curtinho para falar de estrutura, né? Espero que tenha sido satisfatório até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve,
comenta, engaja. Se você não gostou, comenta também, não gostei do seu vídeo, achei uma merda. Comenta aí porque isso ajuda também. Eu vou ver o que você tá falando pra gente poder mudar alguma coisa, mexer no que precisa ser mexido, e é isso. Se você tiver uma opinião pra dar sobre a estrutura também, quiser falar algo que eu possa mudar, pode ficar aberto a opinar, que eu faço essas mudanças também. Eu não sou nenhum especialista nisso, em arquitetura limpa, em Solid. Eu sei algumas coisas e o que eu utilizo é o que eu aprendo durante o caminho, e é isso. Então, é isso, no mais era isso. Um bom domingo pra todos vocês e valeu!